Hoje é 19/10/2022, é dia da gente trazer uma atualização sobre um dos protocolos mais queridos aqui do canal pelo investidor, a PancakeSwap. Será que a estratégia mudou? A estratégia foi assertiva sobre a PancakeSwap? Muda? A renda passiva ainda é uma boa opção? Os fundamentos permanecem intactos? O que chegou de novo? Ainda vale a pena pensar nesse protocolo? E uma estratégia para você, investidor. Se você não é inscrito, não se esquece de se inscrever no nosso canal, não se esquece de curtir e compartilhar, porque você sabe que isso ajuda demais, dá aquela força e faz a gente chegar a muito mais gente. Pois bem, vamos fazer um resumão sobre a PancakeSwap, pessoal, nesse vídeo, um vídeo exclusivo. Eu estou fazendo isso com os principais protocolos aí do canal, os protocolos que continuam entregando no mercado de baixa. A gente vai trazer vídeo de atualização. Quem não continua, quem está dando sinais de que vai parar no meio do caminho, nem compensa mais a gente fazer vídeo, tá? Mas dos que continuam trabalhando, a gente vai continuar comentando, a gente vai continuar fazendo vídeo, entregando conteúdos para vocês, como é o caso da PancakeSwap, que dá sinais fortes, não só de que vai sobreviver ao mercado de baixa, como também tende a ser um dos protocolos com possíveis valorizações expressivas numa tendência de alta. Isso faz com que, meus amigos, eu já mostre algo para vocês que, para você que não está acompanhando, é de extrema relevância para a PancakeSwap. Que tal você permanecer nas tendências da CoinMarketCap por um longo período? Eu não posso te garantir isso, mas eu visito essa aba, essa página todo dia aqui na CoinMarketCap, e a PancakeSwap, por incrível que pareça, está aqui em praticamente todos os dias, algo muito relevante, o que mostra um aumento do interesse, principalmente comparado a outros protocolos. O investidor está tendo um interesse muito alto para a PancakeSwap. Aí você vai me falar, mas o interesse reduziu no mercado de criptomoeda em geral. Sim, reduziu, inclusive na PancakeSwap. Mas o que eu quero dizer para você é, o investidor que entende o mercado, o investidor que sabe que o bear market é momento de você acumular, ele está com interesse elevadíssimo na PancakeSwap, no token Cake. Tá? Isso é fato, isso mostra pra gente aqui na CoinMarketCap. Então o que eu posso dizer? Eu acho que essa informação aqui para você já resume praticamente um possível futuro glorioso, um futuro de comemorar, de dizer pra gente, você fez uma boa aquisição no mercado de baixa, fazendo parciais em Cake, tá? Então, pessoal, eu já vou compartilhar minha estratégia com vocês. Calma aí, não estou falando para você abrir sua carteira e jogar tudo em Cake. Já vou compartilhar, como eu sempre converso com vocês, eu sempre gosto de mostrar minha carteira, sempre gosto de mostrar meus investimentos e falar o que eu estou fazendo, tá? Nos protocolos. Seria obrigação de todo investidor, de toda pessoa que quer compartilhar conteúdo, mostrar o que de fato ela está fazendo para o investidor. Eu acho que seria muito relevante. Se a gente já mostrou isso daqui acho que é espetacular, é algo de fato espetacular, extraordinário o que está acontecendo com a Cake, esse interesse gigantesco por trás do protocolo. Mas o que faz então com que esse interesse tenha se renovado por trás da PancakeSwap? Como ela está se mantendo entre os protocolos de tendência aí do mercado de criptomoeda? Bom, a gente tem duas coisas que eu gostaria de mencionar com vocês. Primeiro, eu acho que a Cake corrigiu a principal crítica. Muitos youtubers, inclusive, pessoas que compartilham conteúdo, fizeram vídeos criticando a Cake, só serve para renda passiva, quando isso daí acabar, a Cake não serve mais para nada, tá? E o que é uma absoluta mentira. A principal função hoje, o principal recurso hoje da PancakeSwap, que sempre foi, na verdade, é ser uma DEX. O principal fundamento dela é ser uma DEX de fácil acesso, com tarifas baixas e acessível para milhões de usuários. E ela foi isso. Essa é a principal recurso de uso da PancakeSwap, tá? A renda passiva fica em segundo lugar, ou seja, mesmo que você tirasse praticamente toda a renda passiva, que não vai acontecer, a PancakeSwap continuaria sendo uma das maiores DEX do mercado, quando o assunto é volume, quando o assunto é volume e número de investidores, número de usuários, tá? Então é importante e relevante essa informação para vocês. Pois bem, então o que eu disse? Eu disse que ela corrigiu isso, né? Como ela corrigiu? Adicionando um total supply. Então é uma crítica das pessoas, vai emitir 1 bilhão, vai emitir 10 bilhões de Cake para continuar mantendo a renda passiva. Não, o pessoal chegou e falou, a gente vai ter um total supply. Então isso daqui, o máximo, né, o máximo supply, isso daqui então foi muito relevante para mim, isso aumentou o interesse em Cake. Outro detalhe, tá? Agora é multi-chain, a PancakeSwap é multi-chain, então a gente tem dois fatores
e que juntos os dois fazem da PancakeSwap hoje um protocolo que a pessoa olha com olhares diferentes. Para quem entende o protocolo, fala, opa, se eu acumular esse projeto numa tendência de baixa, como eu posso ganhar ele ainda em stake, eu posso multiplicar esses tokens numa tendência de baixa, eu acho que é um dos melhores investimentos que eu posso fazer. Então as pessoas estão entendendo que a Cake é um bom investimento você fazer no mercado de baixa, justamente porque você pode ganhar mais em stake. E o outro detalhe é que você tem o máximo supply, então quando ele atingir, ele não vai passar daquilo. Então, esses são pontos relevantes, eu acho que isso é muito importante a gente compartilhar, e é isso que está fazendo com que o investidor olhe para a Cake hoje como uma belíssima opção no mercado de criptomoeda, e com certeza é uma opção que vocês vão ver a gente falar por muito mais conteúdo, muito mais vídeos aqui do canal da PancakeSwap, porque na minha opinião é uma belíssima opção para se fazer parcial, tá? Se a gente está falando em parcial e a estratégia, né? Vocês lembram que lá numa tendência de alta do mercado eu comentava com vocês sobre a possibilidade de chegar a um número X de Cake, eu não me lembro se era 500, né? Por incrível que pareça, eu tinha praticamente atingido esse valor na minha carteira e vocês sabem o que aconteceu com a minha carteira, né? Então foi zerado junto aí com a carteira do Bear Market, que eu gostava muito de mostrar para vocês, mas não tem problema, tá? Qual é o problema? Qual é a questão aqui? A questão é o que eu recomecei, tá? A questão é que eu estou fazendo a minha estratégia. E aquela estratégia, então, que eu compartilhei com vocês de seguir a referência do Bitcoin, ela estava sendo assertiva? E, meus amigos, da forma que eu segui ela estava sendo muito assertiva. Para mim, ela estava sendo uma estratégia muito boa, tá? A referência do Bitcoin, mais ou menos correções de 10k do Bitcoin para fazer parciais, estava sendo uma estratégia muito boa, ou observando fundos e resistências, ou observando suportes fortes do Bitcoin, tá? Para fazer as parciais, estava sendo muito boa, a estratégia muito assertiva, tá? Então, eu já fiz, por aqui que vocês podem ver, a minha parcial em Cake, então, dos 20k, tá? Agora é esperar o Bitcoin e ver se ele vai mais para baixo ou não. Se ele for mais para cima, fazer só mais uma parcialzinha e aí deixar, tá? Infelizmente vai ser isso daqui, mas faz parte, né? O importante é a gente recomeçar, o importante é a gente fazer uma nova estratégia. Então, pessoal, essa é a minha, tá? A minha estratégia. Mas qual é a estratégia, então, que eu posso passar para você, investidor, que está olhando para a Cake para uma possível oportunidade? Primeiro, não saia abrindo sua carteira e jogando tudo em Cake. Esse é o ponto principal da estratégia que eu posso compartilhar para vocês. Uma estratégia de bear market para a Cake, tá? Ah, eu entendi, eu vi os pontos positivos que tu falou, também acho que tem pontos negativos. Se você tem pontos negativos sobre a Cake, por favor, comenta aí, tá? Gostaria muito de ouvir você, muito bom a gente ouvir a opinião de outras pessoas, de outros investidores, então comenta aí sua opinião, tá bom? Eu gostaria de abrir minha carteira, eu tenho $1.000, eu vou colocar tudo em Cake, vou fazer essa aposta e vou deixar por todo o bear market e depois lá na recuperação do mercado eu vou vender. É uma estratégia que você está pensando em fazer e, na minha opinião, a sua estratégia está errada, tá? Eu não faria isso de maneira alguma, porque, mas Matheus, não está falando que a PancakeSwap é um belíssimo protocolo para a gente investir, uma boa opção? Ter uma boa opção não significa que você não deve diversificar a sua carteira. Diversificar a sua carteira é obrigação também em um mercado de baixa. Você tem hoje Bitcoin, não esquece do Bitcoin. Não esquece que ele deve compor a maior parte da sua carteira Ethereum, tá? Não esquece do Ethereum. Não esquece que você tem ainda Cardano, você tem Solana, você tem uma infinidade de bons protocolos que entregam muito para o mercado de criptomoeda. A própria Atom, que a gente fez vídeo ontem. Então, pessoal, você não pode fazer isso, tá? Na minha opinião, eu estou criticando a sua estratégia se você está pensando em investir só em Cake, sim. É isso que eu estou fazendo, tá? Então não faz isso. O que eu faria? A gente está falando de estratégia, uma boa estratégia. Eu colocaria, eu acho que eu arriscaria, falando por mim, 10% do capital geral de criptomoeda eu arriscaria em Cake, sim. Para vocês terem uma ideia do quanto eu acredito que esse protocolo pode dar bom, tá? Então, no máximo aí 10% eu arriscaria sim em Cake. Depositaria justamente nessa pool bloqueado aqui. Mas daqui 2 meses eu tô olhando a minha conta e a Cake caiu para $2, caiu para 1,50. Pode acontecer, tudo depende do cenário macro e no cenário e o macro. A macroeconomia não tende a melhorar nos próximos meses, tá? Então é importante a gente observar. Vai depender do Bitcoin também, tá? Se o Bitcoin perder fundo aí dos $17.000 e descer lá para os 12, então vocês vão ver Cake bem abaixo desse valor. Então, pessoal, não se preocupe.
Por que você não vai se preocupar? Porque junto dessa estratégia, você tem que ter a estratégia das parcial. Tá? Então, qual é a sua parcial? Tu vai usar o Bitcoin como referência? Eu uso o Bitcoin como referência para comprar altcoin no bear market. Tá? Dá certo para mim? Dá certo para mim. Só que eu atualizo a minha estratégia sempre que eu vejo necessário. Tá? Então, você tem que ter uma estratégia que você tem controle sobre ela. Então, se você quer usar a Cake como referência, eu vi que a Cake tocou $2 e alguns centavos, então eu quero pegar a Cake só naquele valor lá. Ok, é uma boa estratégia sim, eu já vou mostrar no gráfico para vocês. Tá? Então, faz isso. Parcial, não se esquece da parcial e não se esquece de não jogar todo o seu capital em PancakeSwap, todo o seu capital em Cake. Combinado? Temos um acordo? Se você quiser fazer isso, se você quiser destinar boa parte do seu capital para investir na PancakeSwap, faça isso daqui, ó. Vem aqui em Farm, é um protocolo confiável, tá? Para você fazer isso. Nenhum protocolo é 100% seguro, tenha sempre isso em mente, mas você pode ganhar Cake, tá? Com um APR de 10% nos bons protocolos, tá? Então, APR de 20% tu vai encontrar também em bons protocolos, mas aqui tu vai ter uma infinidade. Tu vai ter Ethereum, tu vai ter Bitcoin, tu vai ter muitos bons protocolos aqui que tu pode fazer Farm para você ganhar Cake, tá? Então, pense nisso também, mas não destine todo o seu capital para investir em Cake. Diversificar é sempre a melhor opção, tá bom? Pessoal, a gente sai daqui, já falei, eu acho que eu deixei claro o ponto de estratégia para vocês, tá? Qual é a minha estratégia? Minha estratégia segue continuar acumulando, seguir fazendo parciais em Cake, principalmente em grandes correções do Bitcoin, tá? Uma estratégia básica para vocês e fácil de acompanhar, tá bom? Pois bem, roteiro da PancakeSwap. Gostaria de destacar Multichain, que já começou essa expansão aí para o Ethereum, e atualização no swap, atualização na troca da PancakeSwap. Informação muito relevante que boa parte dos investidores não vê, tá? A boa parte não vê, mas essas são atualizações que acontecem. Eu, como desenvolvedor, entendo muito bem disso, que acontece no código, que torna a vida de quem participa de uma plataforma muito mais fácil. Então, essas atualizações aqui muito relevantes que estão chegando para o investidor. Tem mudanças, teve mudanças na IFO, teve muitas mudanças na PancakeSwap. Repito o que eu falei para vocês, o cara trabalhando com o interesse do investidor aumentando. O resultado disso, se a Cake sobreviver, o que deve acontecer, vai ser espetacular, não tenho dúvida disso, tá bom? Vamos ver aqui, já que eu falei que a gente pode seguir uma estratégia de preço de Cake, pois bem, pessoal, correção de, neste momento, aproximadamente 90%. É uma belíssima correção, por que não? 90% praticamente, tá? Vamos aproximar aqui mais o gráfico, tá? De um token que já teve a mais de $40, hoje é $4, né? 4,40. Pra gente ver o seguinte, vamos destacar essa informação aqui, né? Olha só, vamos pegar aqui, pessoal, mais ou menos $2,45, tá? Fundinho da Cake, tá? Um fundo lá de junho, onde as criptomoedas deram um dump gigantesco, tá? Então, você pode usar isso aqui como referência para você fazer uma parcial em Cake? Sim. Tá? E é a minha próxima referência para fazer parcial em Cake, esse fundo. Mas a gente nunca mais vai chegar. Eu estou vendo que não vai chegar, a gente está lateralizado, o Bitcoin também, a gente não sabe o dia de amanhã, então esteja sempre preparado. Na minha opinião, boa parcial aqui em 2,40, 2,50 em Cake, tá bom? Para você jogar lá em stake, esquecer que tem e fazer a festa num mercado de alta. Não estou garantindo isso para você, mas tem grandes possibilidades disso acontecer. A gente se vê no próximo vídeo com muito mais informação sobre outros protocolos, sobre também a PancakeSwap. Até mais, fiquem bem.